Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Hebreus, capítulo 6. E nesta noite nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos, tá? Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3. Todos encontraram? Então vamos ler todos a uma só voz, irmãos, todos juntos. A palavra de Deus diz assim: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Amém. Vamos orar. Curve a sua fronte. Mais uma vez vamos suplicar a iluminação divina para esse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós lemos na Tua palavra que não só de pão viverá o homem, mas é de toda palavra que for proferida pela Tua boca, Senhor. E a nossa certeza, a nossa convicção é de que a Tua palavra, ó Deus, ela é o alimento de que precisamos. A pregação da palavra, ó Deus, é a Tua voz falando aos nossos corações. Por isso, nessa noite, pedimos que o Senhor conceda ao Teu servo pregador a graça de pregar com fidelidade, de pregar da maneira como é agradável ao Senhor, sendo fiel àquilo que o Senhor revelou. Mas que o Senhor também conceda a graça à Tua igreja, de ouvir, de saber como ouvir, de ouvir atentamente, de ouvir com todo cuidado, considerando, ó Deus, tudo que for dito não como palavra de sabedoria humana, mas como a palavra do Senhor exposta e aplicada aos seus corações. Em nome de Jesus, ó Deus, conceda-nos a graça de recebermos a Tua palavra nesta noite da maneira devida. E que por ela o Senhor nos console, o Senhor nos conforte, nos encoraje, mas também, ó Deus, que o Senhor por ela também chame a nossa atenção acerca das nossas faltas e o Senhor nos corrija. Para a glória do Teu nome, para a nossa edificação e nossa felicidade eterna no Senhor é que te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós vamos entrar no tão difícil e exatamente por essa razão no tão temido capítulo 6 de Hebreus. Esse capítulo ele é temido por aquilo que o autor vai afirmar a partir do verso 4. O que ele vai dizer a partir do verso 4 tem levado muitas pessoas, ao longo da história, a se digladiarem acerca do sentido exato dessas palavras, porque, aparentemente, ele dá a entender que pessoas que uma vez foram salvas, pessoas que uma vez creram verdadeiramente em Cristo, elas podem apostatar. Então, esse capítulo ele tem levado a muitas discussões, principalmente nesse trecho que vai aí a partir do verso 4, mas antes de chegarmos a esse trecho, nós vamos precisar lidar com outra exortação feita pelo autor, que é essa exortação que vai aí do verso 1 até o verso 3. E nós só vamos compreender a importância dessa primeira exortação se nós relembrarmos aquilo que ouvimos na última exposição da carta aos Hebreus, quando nós finalizamos o capítulo 5. E aqueles que recordam, tá, certamente lembram que nós concentramos a nossa atenção do versículo 11 até o versículo 14 de Hebreus, capítulo 5. E como eu afirmei naquela ocasião, meus irmãos, o que você tem aí do verso 11 até o verso 14 de Hebreus 5 é muito provavelmente a advertência mais severa que aparece em qualquer outra parte do Novo Testamento.
E o grande problema que levou o autor de Hebreus a fazer essa severa advertência é o fato de que os seus leitores, a despeito dos anos que já possuíam de convertidos, eles permaneciam imaturos na fé. O grande problema que é tratado pelo autor aqui no final do capítulo 5 é o problema da imaturidade espiritual. É o problema da estagnação espiritual daquelas pessoas. Então, os hebreus conheceram a Cristo. Os hebreus creram em Jesus Cristo. Confiaram nele para a sua salvação. Mas não cresceram. Não amadureceram. As palavras do autor indicam que, apesar de terem crido no Senhor, essas pessoas permaneceram bebês na fé. Elas permaneceram na imaturidade, elas permaneceram imaturas no juízo, imaturas no conhecimento. E nós vimos, meus irmãos, que o autor se queixou desse problema, uma vez que ele se tratava de um impedimento para que ele avançasse em sua exposição sobre a superioridade de Jesus. Ele tinha o desejo de continuar falando sobre Cristo. Ele tinha o desejo de continuar falando àquelas pessoas sobre como Jesus é superior a Arão, sobre como Jesus é superior aos sacrifícios oferecidos no Antigo Testamento. Ele ainda tinha, como ele mesmo afirmou, muitas coisas para ensinar àquelas pessoas. Mas por causa da imaturidade delas, ele não tinha como continuar o seu ensino. Ele se queixa de que aqueles cristãos haviam se tornado tardios para ouvir, lentos, lerdos, preguiçosos em seu entendimento. E eles se tornaram tardios para ouvir por culpa deles mesmos. Foi algo que fizeram a si mesmos. Eles se tornaram, meus irmãos, o que eu chamo de irredutíveis por opção. Pessoas que resolveram não aprender, resolveram não dar ouvidos, decidiram não entender a respeito de toda e qualquer argumentação que pudessem ouvir. Existem pessoas que são assim mesmo. Existem pessoas que vivem exatamente assim. Você explica, você apresenta as razões, você apresenta os argumentos, você antecipa os contra-argumentos, responde às dúvidas, mas elas olham para você e dizem algo como: eu não concordo. É como eu penso. E pronto. De acordo com o autor, aqueles cristãos hebreus já deveriam ser mestres. Eles já deveriam ser maduros o suficiente para ensinar cristãos novos na fé. Mas em vez disso, meus irmãos, eles se tornaram semelhantes a recém-nascidos. Eles se tornaram semelhantes a necessitados de leite materno, sem a mínima condição de ingerir um alimento mais substancial. Eram como crianças no jardim da infância, precisando que alguém ainda lhes ensinasse continuamente o ABC da fé cristã. O autor chega ao ponto de usar uma figura que os compara a pessoas crescidas fisicamente, os compara a pessoas adultas, mas ainda usando fraldas. Adultos que ainda se alimentam de leite. Uma imagem bizarra. Nós aprendemos naquela ocasião, meus irmãos, que em muitos momentos da nossa caminhada cristã nós nos comportamos exatamente assim. Em muitos aspectos nós agimos de modo semelhante aos cristãos hebreus. Muitas vezes nós nos contentamos com o mínimo possível de leitura bíblica. Nós nos contentamos com o mínimo possível de leitura de livros cristãos, o mínimo possível de estudos bíblicos, o mínimo possível de pregações. Nós nos tornamos confortáveis em não aprender. E por isso não atendemos às reuniões de doutrina, não participamos dos cultos de doutrina.
Nós nos tornamos confortáveis com isso e exatamente por isso nós não crescemos. A mensagem do final do capítulo 5, irmãos, é a de que nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer na fé, precisamos nos tornar experimentados, precisamos avançar ao ponto de nos tornarmos mestres. Você pode dizer, mas eu não sou um teólogo, eu não tenho formação teológica. Você pode não ser um teólogo de ofício. Você pode até não ser um teólogo com formação acadêmica. Porém, como cristão, você tem o dever de possuir uma maturidade espiritual, uma maturidade doutrinária tal, que você possa ser visto como mestre por aqueles que são novos na fé. Se você é marido e pai, você tem o dever de ser o teólogo da sua casa, de ensinar a sua família, de ensinar os seus filhos. Todos temos o dever, meus amados irmãos, de avançar a ponto de termos condições de discipular, de instruir aqueles que são novos na fé. Então você deve crescer em discernimento, que nada mais é do que a capacidade de fazer a distinção entre o bem e o mal, entre o bom e o mal, entre o saudável e o venenoso, entre a boa teologia e a má teologia. Só que a prova de que nós não temos avançado em discernimento é a capacidade contraditória que muitos têm de olhar, por exemplo, para pregadores como o reverendo Augustus Nicodemos de um lado e Silas Malafaia do outro e gostar dos dois. Não há capacidade de discernir a boa teologia da má teologia. E nós precisamos crescer nisso. O que nós vamos encontrar no capítulo 6, meus irmãos, é a continuação da exortação que o autor inicia no final do capítulo 5. Só que agora, no capítulo 6, a partir do verso 1, veja, o autor vai oferecer aos seus leitores uma orientação acerca do que eles deveriam fazer. Ele vai dizer exatamente como eles deveriam se comportar a fim de saírem daquela condição de tardios em ouvir, a fim de saírem daquela condição de infantilizados na fé e assim se tornarem cristãos maduros, assim se tornarem mestres. Então, olhe para a palavra de Deus, Hebreus capítulo 6, essa mesma exortação, esse mesmo conselho, ele também é para nós. Esta é, meus irmãos, a palavra de Deus para a nossa vida. Vamos ler todos juntos os versos 1 e 2 de Hebreus 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Preste atenção a essa passagem, porque há aqui algo muito interessante. Eu acabei de dizer que nesse texto, o autor diz o que os seus leitores deveriam fazer para sair daquela situação tão ruim de infantilidade espiritual. O que é interessante nesse texto, irmãos, é que, de fato, o autor chama os seus leitores à ação, mas nem todos os verbos usados por ele aqui estão na voz ativa. Veja aí o primeiro verbo, pondo de lado, traduzido como pondo de lado, esse verbo está assim na voz ativa. A ideia é que os hebreus deveriam fazer isso aqui, conscientemente, de maneira ativa, de maneira deliberada, os hebreus deveriam colocar algo de lado. Eles deveriam colocar de lado algumas coisas a fim de avançarem para outras. Mas veja logo em seguida o verbo traduzido como deixemo-nos levar. Esse verbo, ele já vai estar na voz passiva.
Então significa que eles devem colocar de lado algumas coisas, mas eles serão conduzidos por alguém, eles serão levados por alguém. Alguém agirá acima de tudo nas vidas dessas pessoas para que elas possam amadurecer. Então, os cristãos hebreus, eles vão buscar alguma coisa, mas eles vão depender acima de tudo, não de si mesmos. Eles vão depender, acima de todas as coisas, não dos seus próprios esforços, mas da cooperação de outra pessoa. Outra pessoa é quem vai agir para que eles consigam isso aqui. E quem é essa pessoa? Não é o autor. Porque você vê que o autor se inclui entre aqueles que precisam avançar. O autor se inclui entre aqueles que precisam se deixar levar. Então, não é o autor, a pessoa decisiva, que vai ajudar os hebreus. Mas ele mesmo, ele tem o dever de fazer o que ordena aqui. Ele mesmo precisa ser ajudado pela pessoa em questão. Quem é essa pessoa? O verbo que aí no verso 1 está traduzido como deixemo-nos levar, ele vai aparecer em outros textos da Escritura, aplicado a alguém bem conhecido. Abra sua Bíblia e veja o que está escrito, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 2. Nós lemos esse texto pela manhã. Leiam comigo. Atos 2, verso 2, a palavra de Deus diz assim: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. Observem essa palavra impetuoso aí no verso 2. Essa palavra, no texto original, é o verbo que em Hebreus 6, verso 1, está traduzido como deixemo-nos levar. E a ideia aqui é, veio do céu um vento que carrega, que leva. Tá? A ideia aqui de um vento forte, que por onde passa, leva o que está à sua frente. E a quem é que Lucas se refere aqui em Atos 2:2? Ao Espírito Santo. Mas abra também em 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, onde esse verbo vai aparecer duas vezes, e esse texto ele é bem mais claro. 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, é uma passagem também bem conhecida. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Também, vamos ler todos juntos, todos a uma só voz. A palavra de Deus diz assim, irmãos: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, veja aí, movidos. Quem foi que moveu esses homens a falarem da parte de Deus? Quem foi que os levou a falarem da parte de Deus? O Espírito Santo. O que eu desejo que vocês entendam, meus irmãos, é que a pessoa de quem os hebreus dependeriam de modo absoluto é o Espírito Santo. Os hebreus só conseguiriam fazer o que estava sendo ordenado pelo autor se, acima de tudo, eles depositassem a sua confiança no Espírito Santo, se dependessem dele, se fossem submissos à sua voz, falando nas Sagradas Escrituras. E eu penso, meus irmãos, que o mesmo é verdade em relação a nós. Em nossos deveres, em nossas obrigações para com o Senhor nosso Deus, nós devemos sim nos esforçar, nós devemos sim ser zelosos, mas nunca, em hipótese alguma, nós podemos depender do nosso próprio esforço.
Nunca, em hipótese alguma, nós podemos colocar a nossa confiança na força do nosso braço. Nós sempre devemos lembrar que o Espírito que em nós habita, como uma dádiva de Jesus, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos auxilia, Ele é quem nos capacita no cumprimento daquilo que devemos fazer. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo apresenta essa verdade. Veja como Paulo fala da nossa dependência do Espírito Santo para podermos vencer os nossos pecados. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 13 e verso 14. Romanos capítulo 8, versículo 13 e versículo 14. Vamos ler mais uma vez? Diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Então, para que nós possamos, de fato, vencer o pecado, nós dependemos de quem? Se nós não dependermos dele, se não depositarmos nele a nossa confiança, nós terminamos ou terminaremos vencidos pelo pecado. Então, meus irmãos, conscientes de que dependemos do Espírito Santo, nós podemos agir com vigor, com propósito, com zelo, certos de que, pela bondade do Senhor, nós atingiremos o fim proposto. Então, a primeira coisa que os hebreus deveriam ter em mente, e que nós também devemos ter em mente, é que nós somos fracos. Em nós mesmos, nós somos débeis. Não há justiça em nós, não há bondade em nós, não há força em nós. Nós só avançaremos se nós nos deixarmos levar, ou se formos carregados, se formos levados pelo Espírito Santo de Deus. Mas agora a pergunta é, de forma ativa, os cristãos hebreus deveriam colocar algumas coisas de lado. O que é que eles deveriam abandonar? Ou o que é que eles deveriam colocar de lado? Veja o verso 1 de Hebreus 6. O autor diz: por isso, pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo. Esses princípios elementares da doutrina de Cristo, irmãos, são os mesmos princípios elementares dos oráculos de Deus que o autor menciona no verso 12 do capítulo 5. Tá? Então, é isso aqui que os cristãos hebreus devem colocar de lado. Eles devem deixar de lado as primeiras letras do alfabeto da fé cristã. Eles devem deixar de lado o ABC da fé cristã. Irmãos, a ideia é, não faz sentido adultos ficarem presos ao ABC. Tente imaginar alguém já na casa dos 30 anos de idade, mas que ainda necessita ouvir continuamente o alfabeto na tentativa de aprendê-lo. Imagine alguém na casa dos 30 anos de idade que ainda não conhece sequer o alfabeto. Você vai dizer, essa pessoa tem alguma dificuldade. Essa pessoa tem algum problema. Ela precisa procurar um especialista. A mesma lógica deve ser aplicada à nossa vida espiritual. A mesma lógica nós devemos aplicar ao nosso conhecimento das Sagradas Escrituras e da nossa fé. Então, meus irmãos, é preciso colocar de lado os princípios elementares da fé cristã, o ABC da fé cristã. Mas observem também que esse pôr de lado não significa esquecer. Não significa negligenciar, não significa desprezar.
O autor não está ordenando que agora os hebreus desprezem, que eles negligenciem, que eles abandonem em absoluto as doutrinas iniciais ou os fundamentos da fé cristã. Não é que eles deveriam dizer algo como: pronto, eu não quero saber mais dessas coisas, eu não preciso mais dessas doutrinas, eu estou pronto para novidades. Olha o verso 1 e veja uma palavra que o autor vai usar aí na continuação. Ele vai dizer que nós não podemos lançar de novo o quê? A base. Nós não podemos lançar de novo a base. Essa palavra base, meus irmãos, literalmente, ela significa o alicerce. Então ele está dizendo que nós não podemos lançar de novo o fundamento, o alicerce de uma casa. Pelo contrário, o alicerce, ele é lançado logo no início da construção, ele é lançado uma vez e depois você constrói sobre o alicerce. Você não deixa o alicerce para lá e vai construir as paredes sobre o nada. Mas você constrói as paredes sobre o alicerce. O movimento é vertical, as paredes são levantadas sobre o alicerce. O alicerce ele pode até não aparecer, mas é o alicerce quem vai dar segurança. É o alicerce quem vai dar a sustentação que as paredes e o teto precisam. A mesma coisa é verdade em relação à fé cristã. Na fé cristã, meus irmãos, também há aquilo que é o alicerce. Também há aquilo que é o fundamento, que é lançado logo no início da nossa vida cristã. Mas chega um momento que esse alicerce, ele tem de dar lugar à construção da superestrutura. Chega um momento em que nós precisamos começar a edificar sobre o alicerce. Não significa que as doutrinas fundamentais ou o ABC da fé cristã não vai mais nos ser útil, não quer dizer isso, pelo contrário, esses fundamentos sempre nos acompanharão, eles sempre terão utilidade para a nossa caminhada cristã. Afinal de contas, são o fundamento, são a base, são o alicerce. Sem elas, as paredes do nosso amadurecimento espiritual não poderão ser erguidas. Essas doutrinas sempre estarão ali. Mas é necessário que nós avancemos para cima. É necessário avançar para o alto. É necessário amadurecer. É necessário aprender. É necessário crescer em conhecimento e graça. É necessário também abandonar. É necessário deixar de lado determinados pensamentos que não estão em harmonia com a palavra de Deus. Ah, mas eu ouvi a minha vida toda isso, não importa. Se não está de acordo com a palavra de Deus, você tem de abandonar. Ah, mas a vida toda foi assim. Eu já disse uma vez e eu repito, certas tradições nada mais são do que erros antigos. Então a gente precisa avançar. Abandonar aquilo que não está em harmonia com a palavra de Deus e com a nossa confissão, e precisamos adotar conceitos com os quais passamos a ter contato e que estão solidamente fundamentados nas Sagradas Escrituras. Mas olhe para o verso 1. O autor continua. Pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o quê? Para o que é perfeito. O perfeito aqui, meus irmãos, ou a perfeição mencionada aqui, não significa impecabilidade, não é perfeição moral. Tá? Não se trata aqui de perfeição moral, alguém que não peca. Lembre que o contraste aí é entre imaturidade e maturidade. Então, perfeição aí, a ideia por trás é a de completude. O perfeito aí é o homem maduro, tá? Você pode traduzir esse trecho do verso 1 também, deixemo-nos levar para aquilo que é maduro. Ele está dizendo simplesmente, irmãos, cresçamos. Está na hora, vamos amadurecer.
Um pastor chamado David McWilliams, ele vai dizer: pare de brincar com tudo aquilo que dificulta o seu crescimento. Aprofunde o seu conhecimento e a aplicação da verdade, cresça e se torne adulto. Você já olhou para alguém uma vez e disse: você está sendo muito infantil, vê se cresce. Ele está dizendo isso para nós. A palavra de Deus diz isso a nós, nesta noite. E, meus irmãos, esse é o objetivo de toda a vida cristã. Esse é o objetivo de toda a vida cristã, é crescer, é amadurecer. É para esse fim que pastores e presbíteros labutam, como nos diz o apóstolo Paulo. Abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 14. Efésios, capítulo 4, do verso 11 ao verso 14. Vamos ler mais uma vez, todos a uma só voz. Tá? Então, qual é o objetivo do trabalho daqueles que Cristo chama para o ministério, para o presbiterato? Paulo declara aqui, leiamos a partir do verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Observem aí, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então veja o objetivo da fé cristã retratado aqui. Aqueles que Cristo deu à igreja como dádivas, como dons, como presentes, eles trabalham visando o aperfeiçoamento dos crentes, até um determinado alvo, até que todos cheguemos à medida da estatura de Cristo. Para quê? Para que nós não mais sejamos como meninos, agitados, preocupados, indo de um lado para o outro, né? Arrastados por todo o vento de doutrina. Uma prova de que, digamos, me dê uma prova de que eu sou imaturo na fé. Na próxima notícia que for publicada na internet de que estão testando um chip na mão das pessoas, você vai ficar preocupado que isso é o sinal da besta. Preocupa-se com tudo. Então a gente precisa deixar essa condição de meninos agitados, preocupados de um lado para o outro. É preciso amadurecer. Quando Paulo, meus irmãos, falou da sua pregação para a igreja de Corinto, ele afirmou que expunha sabedoria entre pessoas maduras. Abra lá a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 6. Primeira Coríntios 2, verso 6. Veja quando Paulo diz assim. Vamos ler. Entretanto, expomos sabedoria entre quem? Entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem. A palavra que aí está traduzida como experimentados é a mesma palavra que em Hebreus está traduzida como perfeito. Tá? Então o que Paulo está dizendo é, nós expomos sabedoria entre quem? Entre os maduros.
entre as pessoas maduras na fé. É esse o alvo. John Owen, meus irmãos, ele vai dizer que outra maneira de você compreender essa perfeição aqui mencionada é comparativamente. Não se trata de uma perfeição absoluta. Uma perfeição absoluta na compreensão de todo o mistério de Deus em Cristo, nós não alcançaremos nessa vida. Mas a ideia é que essa perfeição, ela deve ser o nosso objetivo. E porque a perfeição é o nosso objetivo, nós avançaremos cada vez mais. Nós nunca ficaremos contentes, nós nunca nos daremos por contentes com a nossa atual condição. Eu já cheguei num nível em que eu não preciso mais aprender, eu já cheguei num nível em que eu não preciso mais avançar. Até o fim, nós temos essa necessidade. Você vai ver agora que até Paulo, você vai dizer, não, Paulo de fato era um homem extremamente maduro. Mesmo assim, ele vai dizer, eu ainda não alcancei. Eu não julgo que já alcancei aquilo para o qual foi conquistado. Então eu prossigo, eu avanço. Abra sua Bíblia e veja isso na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, do verso 12 até o verso 14. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14. Vamos ler, irmãos. Diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, se essa era a condição de Paulo, o que é que nós podemos dizer a nosso respeito? Será que alguém, ou algum de nós aqui, pode dizer que não tem necessidade daquilo que era tão desejado pelo apóstolo Paulo? Então, até o fim, nós precisamos avançar, crescer. O problema dos hebreus é que anos já haviam passado desde a sua conversão e eles permaneciam bebês na fé. No final do verso 1 e também no verso 2 de Hebreus 6, o autor vai apresentar uma lista de 6 princípios elementares da doutrina de Cristo. Volte lá para o texto de Hebreus e veja esses 6 princípios elementares que ele menciona aí. Tá? Ele vai dizer que os hebreus deveriam colocar de lado essas coisas aqui para poder crescer. Final do verso 1 e verso 2 ele diz assim: não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha que interessante. Aqui ele deixa claro, irmãos, que os seus leitores não mais poderiam continuar presos ao alicerce. O verbo, traduzido aí como lançando, está num tempo verbal que indica repetição. A ideia é, já chega. Deixem o alicerce, ele já está concluído. Vocês já ouviram, vocês já aprenderam. Vocês não mais podem ficar todo instante assentando o alicerce. Ele já foi colocado, agora é hora de avançar. Ele está dizendo, vocês já ouviram muito sobre a doutrina do arrependimento e da fé em Deus. Vocês já receberam instrução suficiente sobre o batismo e a imposição de mãos. Vocês já foram suficientemente ensinados a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos.
vocês também já ouviram muito sobre a doutrina do inferno. Então já chega, vamos adiante, rumo à maturidade. Agora, o que é interessante aqui? Veja essas doutrinas que ele menciona aqui. Ele chama essas doutrinas de princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, essas doutrinas aqui, elas fazem parte do ABC da fé cristã. Qual é o ponto que eu desejo destacar? Se os hebreus eram crentes infantilizados por se prenderem a esses princípios elementares, irmãos, o que pode ser dito de quem nem conhece esses princípios elementares? Se quem se prende é bebê na fé, e quem nem conhece, e quem nem gosta de ouvir isso aqui, e quem nem se prende a isso aqui, mas também não se prende às outras doutrinas. Você conhece a doutrina do arrependimento e da fé? O que você crê sobre a fé em Deus? Não, eu creio que Deus me elegeu porque previu a minha fé. Está errado. O que você sabe sobre a doutrina do sacramento do batismo? Faz parte do ABC da fé cristã. Como é que anda o teu conhecimento dessa doutrina? Você conhece o significado do batismo? Você conhece a razão pela qual nós batizamos por aspersão e não por imersão, ainda que aceitemos o batismo por imersão que outras pessoas receberam anteriormente? Você sabe o porquê disso? Você sabe o motivo pelo qual os filhos dos crentes também recebem o santo batismo? Você sabe por que seus filhos foram batizados? Sei, pastor, para não morrerem pagãos. Não. Eu insisto, meus irmãos, essa doutrina ela faz parte do ABC da fé cristã. É o autor de Hebreus quem diz, não sou eu, não é uma doutrina complexa. Não é uma doutrina difícil, ela é um princípio elementar. Então, o que pode ser dito de mim, quando eu não consigo sequer articular o ABC da fé cristã? E quanto à doutrina da ressurreição no último dia, quem é que vai ressuscitar no último dia? Quanto ao inferno, faz parte do ABC da fé cristã, o conhecimento de que o inferno existe porque foi criado por Deus, o inferno é governado por Deus, não pelo diabo, e o inferno, ele tem o propósito de manifestar a glória de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado em todo o universo. Isso é estranho para você? Isso não deve ser estranho para nós. Porque o autor de Hebreus diz que isso aqui é básico. Ah, meus irmãos, como essa passagem desnuda o nosso coração. Como ela mostra exatamente quem nós somos e como anda a nossa vida cristã. Meus irmãos, chega um momento em que todos nós devemos parar e devemos refletir com honestidade a respeito de como anda a nossa vida espiritual diante de Deus. E Deus vê o nosso coração. Deus conhece o nosso interior. Por essa razão, meus irmãos, nós não podemos fazer outra coisa senão confessar ao Senhor que nós não somos diferentes dos cristãos hebreus do primeiro século. Qual é a prova de que nós não somos diferentes desses cristãos hebreus? Primeira, a maneira como nós usamos, por exemplo, o conceito bíblico de irmão fraco na fé. A maneira como nós usamos o conceito bíblico de irmão fraco na fé mostra a nossa infantilidade espiritual. Porque esse conceito, irmãos, o conceito do irmão fraco na fé, ele foi apresentado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 14, capítulo 15 e também em 1 Coríntios do capítulo 8 até o capítulo 10. Vejam algumas poucas referências nessas passagens. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15, verso 1. Romanos
Romanos capítulo 15, verso 1 diz assim, leiamos. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos. Às vezes você vai encontrar pessoas na igreja que dizem assim, olha só, por causa dos fracos na fé, existem certas coisas que nós não podemos fazer. Ou então, se causa escândalo, olha, pode até não ser pecado, mas não pode ser feito por causa do fraco na fé. Abra também 1 Coríntios 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Eu vou ler agora do verso 8 até o verso 11, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, do verso 8 até o verso 11, diz assim: Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Irmãos, por causa dessas palavras do apóstolo Paulo, nós vamos encontrar em nossas igrejas, tá? Isso aqui é generalizado. Mas por causa dessas palavras do apóstolo Paulo, nós vamos encontrar pessoas nas igrejas evangélicas que tentam, de todo modo, tolher a liberdade cristã de outros irmãos, exigindo que eles se abstenham de fazer algo, como, por exemplo, ingerir bebida alcoólica. E aí vão dizer assim, não, tudo bem, a Bíblia não condena, a Bíblia condena a embriaguez, mas se escandalizar o irmão, se escandalizar o fraco na fé, não pode ser feito por nós. Se é motivo de escândalo, não podemos fazer. É verdade. Mas algo absurdo nas Escrituras é alguém que deveria ser maduro se escandalizando com coisas assim. O problema, meus amados irmãos, é que o irmão fraco na fé, o irmão que não pode ser escandalizado, é o neófito. É o novo convertido. O fraco na fé, que não pode ser escandalizado, é aquele que acabou de nascer de novo. Ele ainda é fraco na fé, porque ele ainda é como um bebê. Então, assim como existem certas coisas que, se feitas na presença de uma criança, se constituem em abuso infantil, assim também, fazer determinadas coisas que não são más em si mesmas, na presença de neófitos, de fracos na fé, isso é abuso espiritual e por isso deve ser evitado. Mas o irmão fraco na fé não é aquela pessoa que já é convertida há anos, talvez há décadas, e se recusa a crescer. O fraco na fé não é aquele crente já antigo, que, a exemplo dos cristãos hebreus, nada mais é do que um adulto vestindo fraldas espirituais. A gente tem de abandonar isso. Esse tipo de atitude precisa sumir do nosso meio. Então, se você é convertido há anos, ou mesmo se você é um neófito, teu dever é crescer. É amadurecer, é tornar-se experimentado na palavra, é adquirir conhecimento, é tornar-se homem feito com a ajuda do Santo Espírito de Deus, tornar-se uma pessoa madura, de discernimento, que não mais se escandaliza com bobagem. Você não tem direito de querer impor um tipo de escravidão sobre o seu irmão. Mas a maneira como nós usamos o conceito de fraco na fé mostra a nossa infantilidade, irmãos. Segundo, amar a Jesus é básico. Amar a Jesus é essencial.
Mas você não pode se dar ao luxo de dizer algo como: a doutrina não é importante, o que é importante é que eu amo a Jesus, o que importa é o meu coração. Isso é uma doutrina. Isso já é uma doutrina muito ruim. Mas não tem como escapar de doutrina. Hoje pela manhã, meus irmãos, o herege Ed René Kivitz, eu vou tirar René do meu nome. Tá? É René Terra Nova, é Ed René Kivitz, é Alain René. Né? Mas hoje pela manhã, Ed René Kivitz escreveu o seguinte tweet. Observe. A fé cristã não é dogmática, é ética. Não é confessional, é relacional. Não é credal, é experiencial. Seu fundamento não é a adesão intelectual a um conjunto de crenças, é a união mística com uma pessoa, Jesus Cristo. Bonito, não é? Palavras muito bonitas, e há muita gente pronta para concordar com isso. Há muita gente pronta para dar um glória a Deus para isso aqui. Meus irmãos, essa fala parece uma fala de cordeiro, mas é fala de dragão. É a fala da besta. É bonita, mas é mortal. A fé cristã, meus irmãos, é verdade, ela é sim relacional, ela é sim ética, ela é sim experiencial, mas essas coisas não excluem as outras. A fé cristã, ela também é dogmática, ela também é confessional, ela também é credal. A fé cristã é a união de todos esses aspectos. A fé cristã consiste, meus irmãos, de afeições santificadas, unidas a um intelecto santificado. Ela não é apenas intelectual, mas também não é apenas emocional. Ela é a união das duas coisas. Um pastor presbiteriano chamado Richard Phillips, ele define muito bem a fé cristã, quando ele vai dizer que o coração é o santuário da alma, mas a mente é a porta de entrada para o coração. O teu coração, meus irmãos, só amará verdadeiramente o Senhor Jesus, se antes a verdade encontrar abrigo na tua mente. É a verdade que entra através da mente que vai incendiar o coração. Isso significa dizer que o que você pensa, aquilo em que você acredita, controla o teu coração. Então é por essa razão, meu amado irmão, que ainda que você não seja um teólogo de ofício, é por essa razão que ainda que você não seja um teólogo por formação acadêmica, é necessário que você seja um teólogo de forma dedicada para buscar crescer no conhecimento das Escrituras. Essa ordem é uma ordem absoluta para todo e qualquer cristão que deseja honrar a Deus com a sua vida, que deseja ser útil para os outros crentes e para a obra do Evangelho aqui no mundo. Então permitam-me perguntar, como é que anda a tua vida de estudo das Escrituras? Eu não estou aqui me referindo àquela leitura apressada da Bíblia. Mas como é que anda o estudo sistemático da Palavra de Deus? Como é que anda a meditação na Palavra de Deus? Como é que anda a reflexão? Irmãos, ao longo dos séculos, ao longo da história, o Senhor agraciou a sua igreja com homens dotados de conhecimento e sabedoria. E esses homens, eles escreveram obras clássicas, obras que nos ajudam a compreender o que lemos na Bíblia. Na verdade, o Senhor continua fazendo ainda isso hoje. Então eu pergunto também a você, como é que você trata a leitura de bons livros cristãos? Como é que você trata a leitura de boas obras cristãs que vão ajudar você a entender a palavra de Deus? Se nós continuarmos a negligenciar isso, nós também não vamos crescer. Nós teremos muita dificuldade. Por fim, meus irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra de alerta.
porque o assunto exposto aqui pelo autor de Hebreus tem tudo a ver com a nossa perseverança na fé. Então lembre que essas pessoas aqui, os cristãos hebreus, eles estavam lutando, eles estavam se sentindo tentados a abandonarem a Cristo. Então eles necessitavam perseverar. E tudo o que o autor escreveu aqui tem o objetivo de ajudar essas pessoas a permanecerem firmes em Cristo. E com toda certeza, o que ele escreveu para essas pessoas também é importante para a nossa perseverança em Jesus, porque nós também somos tentados e, consequentemente, nós também necessitamos perseverar na fé. E a nossa perseverança não depende apenas das nossas experiências emocionais. Experiências que são passageiras. A nossa perseverança, meus irmãos, não depende das nossas emoções. Se nós dependermos apenas das nossas emoções, nós vamos naufragar na fé. Acima de tudo, para podermos perseverar, nós dependemos da ajuda do Espírito Santo, nos fazendo crescer, nos fazendo amadurecer no conhecimento da doutrina de Cristo. Nós dependemos da verdade aplicada à nossa mente e ao nosso coração pelo Espírito Santo. Nós só vamos perseverar se permanecermos fincados na verdade e nela crescermos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse. Veja quem é o homem que não será abalado. Mateus, capítulo 7. Verso 24 e verso 25. Mateus 7, verso 24, verso 25. Vamos ler todos juntos. É um texto bem conhecido. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Meus irmãos, sem a verdade de Cristo, sem a palavra de Cristo, não há como perseverar. O que resta é apostasia. E esse é o próximo problema abordado pelo autor. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, que Ele nos ajude hoje e sempre. Amém.